Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Alessandra Marques, para quem não me conhece. E no vídeo de hoje, como prometido, eu vim falar sobre um livro que nos ensina sobre educação financeira, tá? Talvez esse assunto de dinheiro, de finanças, seja um pouco desconfortável, para muitos seja um tabu, mas eu costumo dizer que a dor ou a ferida, antes de ser curada, ela vai doer. Quando nós temos um machucado, né, antes de curar, vai ter que doer. O médico ou o enfermeiro ou alguém ali especializado vai ter que tocar na ferida, vai ter que lavar, vai ter que colocar um remédio e vai doer, mas é por um bom motivo, tá? Aí você pode perguntar, Alessandra, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que cheio de machucado tem a ver com o dinheiro? Mas é justamente sobre isso. Por talvez ser um tema sensível, que muitos não queiram escutar, é necessário às vezes o desconforto, né? Porque tem certas coisas dentro de nós ou na nossa vida que para que elas sejam curadas e melhoradas, vai ter que incomodar, porque se não incomodar, a gente não evolui. Se não incomodar, a gente não vai pra frente, tá certo? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, O Sucesso Não Cabe na Bolsa, da jornalista, ela é jornalista e escritora. Ela tem também um blog, o nome dela é Patrícia Lages, e esse, eu não me recordo se esse é o quarto ou terceiro livro dela, porque ela tem muitos outros livros sobre esse tema, sobre educação financeira, tá? Eu li o primeiro livro dela, chamada Bolsa Blindada. Eu emprestei esse livro, eu procurei ele por aqui, mas não achei para trazer um pouco sobre ele. Mas eu lembro de algumas coisas e ela vai também colocando, trazendo coisas que também tá um pouquinho, relembra um pouco que está no outro livro. Ela tem outros livros que eu ainda não li, mas eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, tá certo? Sobre como ela vem trazendo a questão de como a gente deve lidar melhor com a nossa vida financeira. Como é um livro, ele é um livro curto, tá? É um livro fino, só que traz tanta coisa interessante que não vai caber apenas em um vídeo. Se eu for trazer tudo que ela coloca aqui nesse vídeo, o vídeo vai ficar muito grande, muito extenso, tá? Então, o que é que eu pretendo fazer? Eu vou dividir esse vídeo, esse tema, em três partes. No mínimo três partes, eu vou ver se eu consigo reduzir para duas partes, mas eu garanto a vocês que vai ser bem legal tudo que eu vou trazer aqui, tá certo? É um livro que fala não só sobre questão financeira, que o sucesso tem a ver com dinheiro, como muitas vezes nós pensamos. Às vezes a gente gasta algo que a gente não tem para parecer algo que nós não somos. Às vezes a gente confunde o nosso valor com aquilo que temos, né? A nossa conta bancária, independente de como ela esteja, gorda ou magra, isso não indica o teu valor, que você vale mais ou que você vale menos com isso. Mas como nós estamos vivendo numa sociedade capitalista, numa sociedade onde a aparência é muito valorizada, o que você tem é muito valorizado, a forma como você se veste é muito valorizado, não é? Então, isso acaba talvez dificultando a nossa evolução na nossa vida financeira. Isso talvez acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento na vida financeira, tá? Mas eu vou falar sobre isso no decorrer desse vídeo ou de outros vídeos, porque como eu falei, gente, é muita coisa legal, interessante, que nos faz refletir sobre as nossas atitudes. Ela vem falando também que a nossa vida não é só baseada, a nossa riqueza não é só baseada no financeiro, mas também na fé, nos valores que a gente prega, nas coisas que a gente acredita, na forma como nós agimos no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Será que quando a gente age com o outro, o nosso relacionamento, nós estamos sendo fiéis? Nós estamos agindo com caráter? Nós estamos respeitando o outro, valorizando o outro, o tempo do outro, a dignidade do outro? Será que a gente não está trapaceando os nossos relacionamentos, ainda que disfarçadamente, ou ainda que a gente não perceba? Então, são conjuntos de coisas, tá? Que pode nos ajudar a crescer financeiramente ou prejudicar a nossa vida financeira. Então, eu vou trazer aí, em partes divididas, isso que a Patrícia traz, esses ensinamentos, não só com relação ao dinheiro, mas com relação à fé. Ela traz exemplos da Bíblia, de pessoas que
estavam passando por muitas dificuldades e aí superaram através da obediência a Deus, através da escuta da palavra, através dos testemunhos, né? E a própria Patrícia, ela superou uma crise financeira muito grave. Não sei se eu já comentei em outro vídeo, que ela adquiriu uma dívida enorme para pagar, mais de 100 mil, se eu não me engano, tá? Então, assim, ela superou, ela ficou um tanto, muito, quase depressiva. Ela disse que chegou a pensar em tirar dela, né, de sair desse mundo, né? Então, assim, e aí com inteligência, com sabedoria, com, claro, com muito esforço também, com muita fé, ela conseguiu superar essa dificuldade. E isso ela conta, se eu não me engano, no primeiro livro dela, Bolsa Blindada, que é o primeiro livro. Então ela vem contando toda a sua história, da dificuldade que ela passou, até fome ela passou para poder superar, não, ela chegou a passar fome por conta dessa dificuldade financeira que ela teve. Então, depois ela veio contando, dando dicas como foi que ela superou tudo isso. Então, foi muito legal, tá certo? Então, eu quero dizer já desde antemão que, às vezes, qualquer transformação que a gente queira fazer na nossa vida não é de um dia para o outro. Não é tão fácil assim. E como eu falei no início do vídeo, às vezes vai trazer algum tipo de desconforto. Mas é necessário que haja esse desconforto, é necessário que a gente dê alguns passos para trás para que a gente possa continuar seguindo, tá certo? Então, assim, ó, como eu anotei muitas coisas nesse primeiro vídeo, eu vou ler aqui, tá? Trazer uma pesca, como sempre, porque eu não consigo ainda memorizar tudo, assim, falar sem olhar, né? Aqui no roteiro. Então, eu vou ler algumas coisas que eu anotei deste livro e aí no decorrer eu vou comentando algumas coisinhas, tá? A primeira coisa que eu anotei, deixa eu ver aqui, tá aqui, o sucesso não cabe na bolsa e alguns insights tem. Fazer as pazes com o dinheiro. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ter uma vida financeira mais saudável é fazer as pazes com o dinheiro. Como assim, Alessandra, fazer as pazes com o dinheiro? Gente, eu tiro por mim. Eu cresci com a ideia de que as coisas boas não eram para mim. E, se eu não me engano, também já gravei um vídeo, esse vídeo é um pouco antigo, aqui no meu canal, falando que eu não me sentia merecedora das coisas. Eu achava que o dinheiro não era para mim. Eu sempre vim de família simples, financeiramente falando, e eu achava que eu deveria ser sempre pobre, que a pobreza era para mim, que passar por dificuldade era normal, era natural. Então eu tinha dificuldades, e isso precisa ser trabalhado ainda em mim, que até hoje eu percebo algumas coisas assim. Eu tinha dificuldade de aceitar coisas boas, de aceitar dinheiro até, de quando eu percebia que eu estava evoluindo, e recebia elogio, ou recebia algum presente, eu não conseguia aceitar. Porque eu achava que o dinheiro não era pra mim, que a vida boa não era pra mim, era só pra outras pessoas. Por quê? Porque na minha cabeça, desde pequeno, eu escuto, e talvez muitos de vocês já tenham escutado, dinheiro é a raiz de todos os males. E a verdade não é que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a questão de você amar o dinheiro sobre todas as coisas. É a questão de você passar por cima de valores, passar por cima do outro, para ganhar coisas, para ter riqueza, independente se alguém vai ficar prejudicado. Então, o amor ao dinheiro, essa usura pelo dinheiro, pela riqueza, a qualquer custo e a qualquer preço, que é o que traz os males, tá? Mas nós crescemos com isso, que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro é sujo, né? A gente fala assim, não toca no dinheiro não, que o dinheiro é sujo. Claro que ali o dinheiro, né, na cédula e tal, na sua matéria, tem muitas bactérias, mas a gente associa que o dinheiro é sujo como algo ruim, então o dinheiro não é algo bom, não é isso? Então, o dinheiro é que causa discórdia, o dinheiro só traz coisas ruins, dinheiro traz coisa ruim. E não é a questão do dinheiro em si, é a forma como as pessoas lidam com o dinheiro. Então a gente acaba tendo medo do dinheiro, a gente acaba tendo medo de ter. Claro que quando você ter, você não precisa também estar espalhando para os quatro ventos. Gente, eu sou milionária. Você também não precisa estar ostentando. Claro que temos que ter
na nossa vida, não só com relação à nossa vida financeira, por exemplo, no trabalho, entre seus amigos, familiares, você não precisa dizer o quanto você ganha, por exemplo, independente se você ganha pouco ou se você ganha muito, você não precisa estar espalhando para os quatro ventos a sua conta bancária, a quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária. Isso é falta de prudência, tá? Não importa se é pouco ou não importa se é muito. Você ficar saindo por aí espalhando aos quatro ventos o tanto de dinheiro que você tem ou deixa de ter, não é prudente, tá? Isso é muito perigoso. Mas isso não quer dizer que você não possa ter dinheiro. Então, uma das primeiras coisas é você fazer as pazes com o dinheiro. É a gente tirar de dentro da gente esses pensamentos, essas crenças que foram crescendo dentro de nós, das coisas que a gente foi ouvindo, coisas erradas, coisas distorcidas sobre a questão do dinheiro. Então, dinheiro é bom, sim. Dinheiro, ele realmente não traz a felicidade. Aí, outra palavra, dinheiro não traz a felicidade. Realmente, dinheiro, ele em si, ele não traz a felicidade. Mas ele pode, sim, contribuir para a nossa felicidade. Com dinheiro, você pode, se você precisar de um remédio, como é bom, gente, você precisar de alguma coisa e ter dinheiro para comprar. Você ter vontade de comer alguma coisa e você ter dinheiro para comprar. Você tem uma necessidade de roupa e você ter dinheiro para comprar um remédio e se proporcionar a si próprio e a sua família uma vida confortável. Então não há nada de errado com isso, né? Nós não devemos ficar ostentando, desperdiçando, e isso é um fator que pode acelerar ou atrapalhar nossa vida financeira, a questão do desperdício, mas isso vai ficar para outro vídeo, não é assunto para agora. Então, a gente não precisa ficar ostentando ou gastando dinheiro sem necessidades, sabe? Para ficar se amostrando, não. Mas dinheiro é bom sim, nesse sentido de ajudar pessoas que sofrem, pessoas que têm dificuldade, de ajudar os animais. Enfim, eu gostaria muito de poder ajudar muito mais os animais, mas ainda acredito sim que eu ainda posso chegar lá, que eu posso ir mais além de onde esteja. Tá? Para não ficar muito grande, vamos seguir aqui. Deixa eu ver que eu anotei. Fazer as pazes com o dinheiro, conquistar é um mandamento. Ela vem dizendo que a própria palavra de Deus vem falando sobre a questão da multiplicação com as parábolas lá dos talentos, né? Que o chefe lá dá os talentos e aí alguns prosperam, fazem com que aquele dinheiro cresça, evolua, e o outro por meio esconde seus talentos. E o Senhor não aprova aqueles que escondeu, porque ele falou que sentiu medo de acabar com o dinheiro e o patrão ficar bravo com ele e fala, não, já que você teve medo, pelo menos você poderia ter colocado esse dinheiro no banco para esse dinheiro poder render. Então ele nem usou de inteligência nem de sabedoria, ele foi guiado pelo medo, tá? E o medo também vai ser uma das coisas que eu vou falar que a gente não pode ter. Então a parábola dos talentos é uma palavra que Deus aprova sim, que a gente seja próspero. E tanto é que na palavra de Deus há vários versículos durante toda a Bíblia, né? Se eu não me engano, Deuteronômio, Romanos, Coríntios, se eu não me engano, não lembro, não recordo os versículos assim de cor. Mas eu tenho anotados também, eu posso trazer para vocês depois, ou anotar aqui na descrição do vídeo, versículos que falam sobre a questão da abundância, da vida financeira, da prosperidade, a gente coloca a mão, vai ser abençoado, peço ao Senhor para abençoar os seus planos, enfim, tem vários versículos que nos direcionam aí para essa questão da vida financeira, tá? Então, prosperar é um mandamento. Ela vem colocando essa questão que prosperar é um mandamento. Outra coisa, o medo pode atrapalhar. Agora sim, ó, o medo, a preguiça, a falta de motivação, tudo isso pode atrapalhar a nossa evolução da vida financeira. Como assim um medo? Né? Às vezes a gente tem medo de como eu falei, eu não vou ter dinheiro não quero ter dinheiro porque o dinheiro pode atrair coisas ruins para minha vida. Olha, gente, a fé, aquilo que você acredita pode acontecer, tá? Melhor dizendo. Então, se você viver à base do medo e ficar pensando sobre isso, lembrando que o nosso pensamento, ele gera uma emoção, a psicologia já traz isso, que o nosso pensamento gera uma emoção gera uma ação. Então, tudo aquilo que a gente fica alimentando no nosso pensamento, isso tem grandes chances de acontecer. Então, o medo, ele não deve ser o nosso norte, ele não deve ser a nossa bússola. A prudência, sim. Então, assim, ser prudente é diferente de ter medo. Então, nós somos convidadas a sermos prudentes, mas não ter medo. A questão da preguiça pode atrapalhar. Por quê? A questão da preguiça pode atrapalhar. Porque a gente, às vezes, pra gente conseguir algumas coisas na vida, a gente tem que ter um esforço.
não é tão fácil assim de uma hora para outra, e não é que seja fácil. Há coisas que vai ter que ter esforço, que vai ter que ter renúncia, que você vai ter que ter coragem, tá? Então, assim, se você ficar com preguiça de fazer as coisas, de correr atrás, de trabalhar, de estudar, de ver, ai, como é que eu posso melhorar isso aqui, as coisas não vão acontecer, tá? E juntando com a falta de motivação. Claro que nem sempre nós vamos estar motivados, por isso que é importante a disciplina, o foco. Claro que tem dia que nós vamos estar cansados, nem todos os dias vamos estar animados, está tudo bem, isso é natural, somos seres humanos. Mas é importante também a gente não ficar dependente da motivação, mas quando ela aparecer, aproveitá-la ao nosso favor, tá? Cuidado com o jeitinho brasileiro. O que ela quis dizer com cuidado com o jeitinho brasileiro? Gente, infelizmente, aqui no nosso país, nem sempre a gente quer prosperar de forma honesta, de forma justa. E ela traz no livro uma situação que ela estava com o marido dela dentro do carro e tinha um catador de lixo molhando o papelão. E ela chamou a atenção do marido e falou assim: veja, por que ele tá molhando o papelão se ele quer vender o papelão, né? Na mente dela, isso não fazia sentido. Na cabeça dela, aquele catador de papelão, de sucata, ele estaria estragando a mercadoria. Então ela questionou por que ele está molhando a mercadoria se ele vai vender essa mercadoria, isso não vai prejudicar ele. E aí o marido dela falou assim para ela: Patrícia, você não sabia que eles molham para poder faturar mais, porque o papelão, se ele tiver molhado, na hora que for pesar, vai valer muito mais. E ela ficou perplexa com isso, tá? Então quer dizer que as pessoas estão tentando ganhar de forma injusta. E Deus também não se agrada com essas coisas, né? De você querer trapacear para poder evoluir. Talvez você possa até conseguir isso, assim, você pode até conseguir, mas acredito profundamente que tudo que você planta volta para você e que essas coisas, em algum momento da vida, você acaba colhendo os frutos da falta de caráter e da trapaça, né? Então, cuidado com esse jeitinho brasileiro, tanto para você prosperar, quanto para você também não ser lesado. Ela contou também que certa vez a máquina dela deu defeito, um rapaz foi lá consertar e o rapaz cobrou absurdo. Então ela decidiu pesquisar, ver outra pessoa para ver se realmente era aquele valor mesmo. E aí uma outra pessoa foi ver lá a máquina dela e ele falou assim: olha, dona Patrícia, hoje eu sou evangélico, entre outras palavras, hoje eu sou evangélico, e se eu não fosse evangélico, eu ia dizer que o problema era isso, isso e isso para aproveitar para ganhar mais. Mas nesse caso é só essa pecinha aqui que precisa ser consertada, não é muita coisa não. Fica no valor de R$100 e pouco. E aí ela ficou muito grata a ele pela sua honestidade. Ele foi honesto porque ele falou que se ele não fosse convertido, ele ia cobrar fortuna para ela, dizendo que foi muitas outras coisas. Tá aí a importância também do conhecimento, da pesquisa, né, para você não ser lesado nas coisas. Então ela ficou muito agradecida e ele falou assim, olha, e ele não falou por interesse não, ele acabou comentando ali, olha, se eu não fosse evangélico, eu falaria isso e isso, ainda mais que eu preciso do dinheiro para comprar material escolar para minha filha, alguma coisa assim, nesse sentido. E aí ela tinha muitos materiais em casa, né, como ela é jornalista, enfim. Ela tinha muitos materiais em casa, ela disse que foi lá no escritório e pegou várias questões, assim, de caderno. Não acredito, gente, o que ele recebeu dela, ele não teria dinheiro, talvez, para comprar numa papelaria. Então, ela pegou várias coisas e doou para ele. Isso mostra o quê? Que quando você age com honestidade, né, e confiando na providência divina, porque com certeza ele tinha fé, ele estava ali seguindo o caminho dele de forma honesta, ele foi abençoado quando ele menos esperou. Com certeza ele não estava esperando ir lá consertar a máquina na casa de uma cliente e voltar com todo o material escolar da filha. Com certeza não. Mas Deus usou ali de bondade, Deus usou de misericórdia e ele foi ali obediente e reto no seu proceder. Então, quando a gente, da mesma forma que a gente vai... Eu sempre digo, gente, a fatura vai chegar em algum momento da vida. Não importa o que você está plantando, se é coisas negativas ou coisas positivas. Uma hora a fatura chega cobrando. Então, ele plantou ali a honestidade e colheu bons e verdadeiros frutos, doces frutos, tá? Vamos seguir? Gestão de tempo, né? Cuidado com a questão do seu tempo. E aqui vai entrando a questão do desperdício do tempo. Às vezes a gente não utiliza o nosso tempo
para poder ter conhecimento, para poder ajudar o outro. Então, ela vem dizendo assim, ó, cuidado como você usa o seu tempo. Talvez você poderia estar estudando sobre finanças, ou estar estudando sobre alguma profissão que pode trazer uma renda para você. Você poderia estar estudando como formas de trazer renda extra para sua família, ou qualquer outra coisa do seu interesse que vai contribuir para a sua evolução como pessoa, como ser humano em qualquer área da sua vida. E a gente perde muito tempo. Quando eu digo você, gente, eu tô falando pra mim também, tá? Tudo que eu falo aqui pra vocês, estou falando primeiro pra mim. Então, às vezes, a gente gasta nosso tempo só em redes sociais, só em besteira, em séries, em coisas, às vezes, que não vai edificar em nada. Sabe? Coisas que, às vezes, não vai acrescentar em absolutamente nada na nossa vida. E nem na vida do outro. Então, às vezes, a gente perde muito tempo. Então, cuidado como você está usando o seu tempo, porque ele não volta, tá? O dinheiro, ele pode vir, ele pode acabar, a gente pode quebrar, pode reerguer de novo. Vai e volta, mas o tempo não, tá? O tempo, a energia que a gente gasta não é algo ilimitado, é limitado. Então, cuidado com a gestão de tempo. E eu ainda acrescento, cuidado com a gestão de energia, onde você está depositando ali a sua energia. Ter visão, né? Você ter visão, enxergar a longo prazo, né? Não esperar se basear nas coisas que estão acontecendo agora, porque as coisas, gente, acontecem a longo prazo. Às vezes você está tentando, está estudando, não está vendo resultado, às vezes conseguiu ali, desceu de novo, e aí você desiste porque você não está enxergando a longo prazo, não está enxergando as coisas além do que os seus olhos podem ver. Pode estar tudo dando errado agora, mas não significa que vai dar errado para sempre, tá? Outra coisa, não ficar esperando as condições favoráveis, como eu falei, né? Não ficar esperando apoio do outro. Outra coisa que eu falhava muito, é você ficar esperando apoio do outro. Por exemplo, eu tô gravando aqui esse vídeo para vocês e eu acredito que isso é um conteúdo de valor. Isso é algo que eu eu aprendi lendo livro aqui com a Patrícia, eu aprendi assistindo vídeos no YouTube de outras pessoas que me orientavam, que falavam sobre educação financeira, porque é um conteúdo, é um tema que eu realmente gosto. E eu já apliquei isso na minha vida, é claro que ainda não está como eu gostaria que estivesse, mas por conta da Patrícia, das coisas que ela ensina e de outros vídeos assistidos de outras pessoas, já consegui economizar, já consegui poupar, já consegui evoluir. Claro que tem momentos que a gente cai de novo, que a gente erra, e é natural, mas o importante é você estar mantendo essa ação, essa vontade de praticar as coisas para poder evoluir. Né? Então, não esperar o apoio do outro, mas valorizar também a... Sim, peraí, desculpa, para eu não confundir. Eu estava falando sobre apoio do outro, sobre gravar vídeo. Então, eu acredito que esse vídeo aqui, ele é de valor. Ele, da mesma forma que eu fui ajudada, eu procuro ajudar vocês sobre o que eu aprendi, dividir esse conhecimento, e talvez pessoas vão gostar desse conteúdo, e talvez pessoas vão entender melhor desse conteúdo, por exemplo, agora através da minha voz, porque acontece, às vezes você escuta 3 pessoas, mas às vezes você vai se identificar melhor com um do que com o outro, ainda que elas estejam falando do mesmo assunto. Só que nem sempre eu vou ter apoio. Talvez alguns amigos ou conhecidos achem que isso aqui, ai, que besteira que ela tá falando, e não vai te apoiar. Então, se eu fosse esperar apoio das pessoas para fazer isso aqui, eu vou desistir. Eu faço porque eu acredito, eu faço porque eu gosto também. E eu faço porque eu acredito nessa troca de conhecimentos, e que isso que eu estou dizendo aqui agora, ainda que eu não seja especialista, pode sim ajudar alguém. Se ajudar pelo menos a uma única pessoa, eu vou ficar muito feliz e com a sensação de dever cumprido, porque está aqui nesse mundo para ajudar uns aos outros. Outra coisa, acreditar que você pode chegar lá, a questão da visualização, né? A questão de você enxergar as coisas a longo prazo, você se visualizar, não, eu posso, eu consigo, claro, com esforço, com estudo. Eu lembro que eu assisti um vídeo, se não me engano, da Sabrina Sato, e ela, na plataforma vizinha, e perguntaram para ela gravar um vídeo dela da pequenininha. Sabrina, o que você quer ser quando crescer? Alguma coisa assim. E ela dizia assim, eu vou ser apresentadora de televisão, eu vou estar bem rica, alguma coisa assim, eu vou estar apresentando numa emissora, etc e tal. E não é que aconteceu, não é que a Sabrina, ela não tá trabalhando, sempre não.
já tem muitos anos trabalhando em empresas, até hoje ela tá. Então, ela se via com aquilo. Ela era pequena, talvez as condições dela naquele momento não era nada favorável. Nada estava contribuindo para que ela fosse, talvez, uma apresentadora, mas ela acreditou nisso, ela acreditava nisso, ela se visualizava, ela se imaginava, ela sonhava com aquilo e fez por onde e conseguiu. Então é importante que você acredite que você pode se desenvolver, é importante que você acredite que você pode chegar aonde você espera. O passado não te define. Outra questão maravilhosa que ela traz no livro: o passado não te define. Talvez você tenha cometido muitos erros no passado. Talvez você tenha tido uma infância sofrida. Talvez você tenha passado fome. Talvez você alguém tenha tirado o teu direito de estudar ou de desenvolver. Não sei qual foi o teu passado. Então, por mais doloroso e difícil que ele possa ter sido, os erros que você possa ter cometido, isso não te define. Isso não significa que o teu futuro vai ser assim, que o teu presente será assim. Você pode ter pequenas atitudes e a longo prazo essa situação mudar. Ter fé, mas não ser ingênuo, não relaxar, ter equilíbrio, mas ter visão de fé. É aquela questão, não achar que tudo é por obra das nossas mãos, né? A palavra de Deus é que nos orienta. E a palavra de Deus fala que nenhuma folha cai da árvore se não for da permissão de Deus. É você ter fé, sim, que as coisas vão acontecer. É você ter uma visão a longo prazo, mas não esperar tudo cair do céu, né? Mãos à obra, né? Arregaçar a manga e trabalhar. Ter constância. E, gente, é muito importante ter constância. Eu lembro que no início do canal que eu fiz comecei a gravar vídeo, eu lembro que eu comecei a gravar vídeo, só gravei um ou foram 2 vídeos, e aí eu parei. Parei por medo, parei porque por mais que eu tinha vontade de contar as coisas, de dividir, que eu gostasse mesmo de fazer isso, eu tinha medo do julgamento, o que os outros iam pensar, o que os outros iam dizer, eu tinha medo por talvez não ter tanto conhecimento, e comecei a falar sobre a palavra de Deus. Eu não sou teóloga, eu não sou pastora, não tenho ali que sou adepta, né? Um diploma sobre isso, mas eu sempre gostei disso e acredito que tem pessoas que também têm um dom que já facilita, e isso não significa que eu não precise buscar conhecimento, que eu não precise buscar estudo, mas eu tinha medo do julgamento das pessoas e parei. Aí depois de um ano eu voltei de novo a gravar vídeo e por algum motivo também, que eu não lembro qual, eu parei. Então, e juntando tudo com agora, eu teria talvez o quê? 3 anos gravando vídeo. Uns 3 anos gravando vídeo. E aí, juntando tudo com agora, e depois dessa segunda vez que eu voltei a gravar vídeo e parei, aí voltei novamente e graças a Deus até o momento estou mantendo a constância. Não é? Eu busco colocar vídeo aqui no canal, alimentar o canal pelo menos uma vez na semana. Só semana passada que eu não consegui realmente, mas eu não fico muito tempo sem postar, não fico muito tempo sem gravar, porque além de acreditar naquilo que eu estou fazendo aqui agora com vocês, se eu quero conseguir alguns objetivos na minha vida, eu preciso manter a constância. Eu vi aqui também, eu sigo uma moça no canal, que ela grava vídeos há 7 anos, e ela chegou a 400 mil inscritos nessa semana, e eu fiquei feliz por ela. Eu acredito que não é questão de quantidade de inscritos, sabe? Mas é o valor que você prega. É uma moça que ela me ajuda muito em muitas coisas, então eu acredito que tudo isso que ela está recebendo agora seja fruto do seu próprio trabalho, e nós merecemos comer o fruto do nosso trabalho. Só que ela manteve constância, ela falou assim, gente, eu gravo há 7 anos, eu posto há 7 anos. Tem uma outra influência também que eu sigo, que fala mais sobre relacionamentos amorosos, afetivos, que ela grava já há 5 anos, então ela começou a desenvolver, a ser mais conhecida, de 1 ano para cá, mais ou menos, desenvolvido, porque ela manteve a constância. Além de ter acreditado no trabalho delas, além de ter acreditado no valor que elas passavam para as pessoas, elas manteve a constância. E eu estou seguindo a constância. Não sei no que isso aqui vai dar. Como eu falei, você tem que ter um propósito positivo, não pensar na fama, ou não pensar no que isso pode trazer para você financeiramente, mas pensar justamente na transformação que isso pode atingir na vida das pessoas e na sua própria vida, porque quando eu falo para o outro, os primeiros ouvidos a escutar os mais próximos
são os meus. Antes de postar isso aqui nas redes, no YouTube, quem tá escutando tudo isso que tá falando para vocês, eu que tô escutando primeiro, então isso serve para mim também. Então, a constância é muito importante para você adquirir qualquer coisa que você queira na sua vida. É importante você traçar uma meta, um objetivo, estratégias, mas manter a constância. Você só vai conseguir alcançar os seus objetivos se você manter a constância e não desistir, tá? Não desanimar diante dos problemas. Problemas acontecem, dificuldades acontecem. Tem dias que eu não consigo gravar vídeo como eu gostaria. Às vezes vem um tema, mas eu tô com muitas coisas para fazer dos trabalhos, ou então tô muito cansada, ou então eu não tenho esse silêncio como tá hoje aqui dentro de casa. Às vezes planejo gravar um vídeo, mas a casa tá cheia, tem gente pra lá, tem gente pra cá, tem muito barulho, então aquilo impede que eu grave o vídeo. Não é porque eu não quero, mas é porque as condições externas não me permitem. Então, imagine se toda vez que acontecer isso eu desanimar. Não posso desanimar. Claro que no momento da frustração e tudo. Mas é você não desanimar quando a dificuldade aparecer no caminho, principalmente se você for uma pessoa empreendedora. Lutar pela própria independência, adquirir nova identidade. Por que a Patrícia traz essa questão de adquirir nova identidade? Porque a Patrícia, por conta das dificuldades que ela teve na vida financeira dela, ela era tida como um caloteira. As pessoas botavam o apelido dela. Ó, você conhece a Patrícia? A Patrícia que é assim, assim, sabe? Não, qual Patrícia? Ah, caloteira, que não paga. Ah, sim, lembrei. Então, se você, por acaso, no seu passado, você tem algum apelido, ou por conta de alguma atitude sua negativa, e você não é mais assim, ou você quer mudar isso, haja de forma com que você adquira uma nova identidade, tá? Você não precisa tomar posse disso e ser isso para sempre. Você pode mudar, sim. Já tô acabando, tá, gente? O vídeo já tá em 31 minutos. Se você chegou até aqui, deixa aí seu comentário. Diga se você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilhe aí comigo também o que você tá achando desse tema. Compartilhe também as experiências de vocês, que eu fico muito feliz também em ler os comentários de vocês. Seguindo, conquistar e estabelecer. Sim, é outro motivo, tá? Com relação a tudo, não só financeiramente. Essa moça que eu sigo sobre relacionamento, ela fala, gente, não é só conquistar você, que ela fala para solteiros, para pessoas que não têm namorado, mas não é só para solteiro. É também quem já é casado, ela fala sobre relacionamento no geral, né? Então, ela assim fala, gente, ela fala isso, o difícil não é conseguir, o difícil é manter. Então, eu consegui uma certa estabilidade financeira. Tenha sabedoria para manter, para não gastar tudo, para não jogar tudo pelo ralo. Então, é importante você não só adquirir algo, mas saber manter isso, é saber cuidar, zelar pelo que você conquistou. Comprometimento, enfrentar os desafios de verdade, isso, né, como eu falei, arregaçar as mangas, não ter medo, se é necessário descanse, comece de novo, mas acredite no que você está fazendo, coloque empenho, coloque esforço naquilo que você está fazendo. E trace estratégias. Como, Alessandra, eu vou traçar estratégias para evoluir, para conseguir ter uma vida financeira mais saudável. Isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Eu vou trazer as estratégias, exemplo que a Patrícia traz no livro, de como traçar essas estratégias para a gente conseguir evoluir financeiramente, para que a gente possa conseguir ser mais próspero. Tá certo, gente? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham gostado dessa partilha, apesar de o vídeo ter ficado muito longo. Eu sei que tem pessoas que não gostam de vídeos longos, não é o meu caso. Se for pro meu crescimento, se for de temas que eu gosto, não importa o tempo. E eu sou assim. Eu acredito também que eu vou alcançar também as pessoas certas. Tem pessoas que gostam de vídeos mais curtos, eu vou tentar também trazer vídeos mais curtos, mas tem pessoas também que não se importam de vídeos longos, que gostam de aprender, que gostam de compartilhar. Então eu acredito que o seu trabalho vai atingir as pessoas certas, porque você não fique tão preocupado, não vou fazer assim, porque senão não vai agradar, vou fazer assado que vai agradar melhor. Não. Faça do jeito que você consegue, faça do jeito que você consegue passar, contanto que você passe a sua verdade, contanto que você passe a sua autenticidade. Eu acredito que dessa forma você vai alcançar as pessoas corretas para
o seu tema, o seu conteúdo, o seu produto, tá? E as outras pessoas também vão se encaixar em outros momentos, em outros lugares, e tá tudo bem e tá tudo certo, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.